Olá, caros alunos, eu sou o professor Márcio Ferreira, de Educação Física. Eu sou professor da rede municipal de São Luís Maranhão, da rede estadual também. Eu queria dedicar essa aula a todos os alunos, principalmente do sexto ao nono ano do Fundamental. A gente dá um alô aí para os alunos da Web Tancredo Neves, Jackson Lago e também do Centro de Ensino Cidade Operária 2. Né? Nós temos turmas de sétimo ano lá do Fundamental, sobre a nossa responsabilidade dentro da educação física. Então, nesse contexto de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre um conteúdo que é deixado um pouco de lado dentro da escola, somente da educação física, quando se fala da dança, né? Nosso conteúdo será dança. E a gente só lembra de dança, às vezes, no período junino, né? Nós estamos no Nordeste, e é muito forte essa cultura aqui, mas a dança ela tem uma abrangência muito maior. A gente vai explorar da dança hoje, quais são os objetos do conhecimento, o conceito, a classificação e os elementos. Ok? Vamos seguir para a tela. A gente está falando aqui agora sobre o conceito de dança, né? Onde nosso slide fala que para algumas pessoas a dança era apenas um movimento, o estudo dos esforços, a produção do movimento em si. E aí se fala de um grande homem chamado Rodolfo Laban, um homem de cidadania húngara, né? Que nasceu no século XIX e atuou até ainda no século XX, e era um homem que atuava em diferentes frentes da dança, como ele era um coreógrafo, dançarino, teatrólogo, então ele é muito importante quando se fala de dança, não se tem como deixar de lado tocar no nome de Rodolfo Laban. Né? E ele falava também que a dança é uma ação ou maneira de dançar e trata-se da execução dos movimentos ao ritmo da música, que permite expressar sentimentos e emoções. Então, através da expressão corporal e da expressão de sentimentos e emoções, a dança conseguia contagiar seus espectadores. E o Rodolfo Laban sistematizou muito a questão da organização das suas coreografias, inclusive utilizando formas geométricas. Né? A gente vai dar um pulo agora aqui para tentar fazer um apanhado histórico sobre a dança, e não existe um consenso na literatura sobre isso. E eu trouxe essa tela aqui de uma imagem rupestre, né? Uma pintura rupestre aqui de uma caverna, onde mostra uma sequência de movimentos que se aproxima de uma dança, segundo seus pesquisadores. Se diz, né, na literatura especializada, que o homem descobriu a dança a partir do momento que ele conseguiu tirar ações do próprio corpo, como pisar, a pisada, bater com o pé no chão, bater palmas. Ele começou a explorar o som e começou a organizar movimentos rústicos de dança, não é? Mas a dança mesmo sistematizada aparecer já no século XVI. Né? E aqui a gente vai se deliciar agora com imagens de diferentes tipos de dança em diferentes épocas, né? E segundo a fonte pesquisada, a gente tem aqui nessa imagem, bem aqui no canto, preto e branco, a figura de Rodolfo Laban. Ele aqui com suas bailarinas e seus bailarinos, organizando uma espécie de coreografia. A gente vai passar, a gente percebe que a dança ela tem diferentes culturas, todas as sociedades a gente vai encontrar alguma expressão corporal ligada à dança, né? As indumentárias ricas, né? As roupas, as diferentes finalidades da dança são abordadas de forma maravilhosa. A gente tem que entender um pouco mais sobre isso. Em relação à classificação da dança, nós temos diferentes classificações na literatura exposta aí em diferentes livros e outras fontes. Né? Mas a gente vai ficar com as quatro que eu achei principais para a gente explorar. Quanto ao modo de dançar, a gente vai falar quanto ao modo de dançar em relação ao número de dançarinos, né? A dança solo, onde a gente tem apenas uma pessoa expressando a sua dança, né? A sua coreografia. A dança em dupla, que é muito comum aos pares, né? O famoso pas de deux do balé francês. A gente tem, por exemplo, tango, forró, essas danças que a gente costuma ver que os casais fazem a performance. E a dança em grupo, a gente também percebe de forma muito grande em espetáculos musicais, por exemplo. E a gente consegue visualizar muito bem isso, muito tranquilo. Tá? Quanto à origem,
a gente tem essa seguinte classificação. A dança folclórica. A dança folclórica é importante, que a gente chama aqui no Brasil também de danças populares, aquela que depende da tradição oral, passada de geração em geração, e é marcada por um regionalismo muito forte, né? A dança histórica que demonstra conta uma história ancestral, né? Através da performance coreográfica, dos movimentos baseados em contar a história de um povo, né? A dança cerimonial, a gente liga muito essas questões religiosas, né? E fica fácil de visualizar. E a dança étnica é aquela dança e de cara você percebe que ela é ligada a um país ou uma localidade. Aí os livros dão alguns exemplos e eu marquei a dança flamenca, uma dança típica da região da Espanha, né? E a gente percebe e liga fortemente a dança ao local de origem dela. Outra classificação importante é quanto à finalidade. Aí a gente tem a dança cênica ou performativa, né? Aquela dança um pouco mais técnica, mas também que busca entretenimento, como o balé ou sapateado. A gente tem a dança social. A dança social é ligada às reuniões, né? Aos bailes, aquelas danças que as pessoas vão para se socializar, se divertir. E eu fiz muitos bailes antigos de carnaval, por exemplo. A dança religiosa ou profética, né, ela se confunde. E outra coisa, eu queria frisar para vocês que às vezes uma dança ela se enquadra em mais de uma classificação, né? Por exemplo, ela pode ser religiosa e folclórica ao mesmo tempo, né? Aí um grande exemplo aqui das danças religiosas, a gente tem no nosso estado, aqui no Maranhão, a gente tem danças fortemente ligadas à religiosidade, como o tambor de crioula, que nasceu em homenagem a São Benedito, né, um santo negro ligado à Igreja Católica, né, e que faz parte hoje do sincretismo religioso. A gente vai falar aqui agora, chegando ao final da nossa aula, aos elementos da dança, né? Então, a maioria dos livros colocam esses 5 elementos como os elementos principais da dança. O corpo, né, que é o objeto da expressão corporal, é dali que nasce a dança. A ação, que é o movimento em si, ou os movimentos em si. O tempo, é um conjunto de contagem, né, que você faz ali através do ritmo e que faz a cadência, né, a distribuição da cadência coreográfica, né? A energia, os livros colocam que é a ação mais o tempo, é a intensidade, a fluidez, como essa dança vai se desenvolver. E o espaço é o cenário onde a dança acontece. Nesse quadro ao lado, a gente tem aqui 3 elementos que eles chamam de estruturantes: o movimento corporal, o espaço e o tempo. Eles têm as suas divisões, né? E eu chamo aqui a atenção a esse nome kinesfera, que vocês podem achar um pouco mais complicado de pesquisar. Kinesfera, na realidade, é todo o espaço aonde o corpo consegue alcançar naquele momento, onde o corpo consegue explorar, né? Seria esse o principal aqui para a gente poder decifrar, né? E o restante aqui são apenas desdobramentos. Aqui no espaço, os níveis, né? Você percebe que às vezes o dançarino dança de forma mais ereta, mais em pé, às vezes ele está próximo ao solo, às vezes ele está no nível médio, né? E o tempo ele vai marcar realmente a fluidez, como a dança vai se desenvolver. E aqui ele coloca 3 tempos tranquilo de se visualizar: rápido, moderado e lento. Em último tópico, a gente vai falar um pouquinho das finalidades da dança. Essas finalidades da dança, com certeza a gente vai achar em alguns livros, aí, algumas fontes, mas eu busquei sintetizar para eu entender um pouco mais sobre isso. Eu sintetizei esses 6 aqui. Eu achei as finalidades principais da dança. A profissional, existem pessoas que vivem da dança, né? E que têm um amor por isso e realmente levam isso como trabalho. Terapêutica, né? Com certeza pessoas buscam a dança, né, para a finalidade de melhorar a questão do estresse, né? Até combater doenças mesmo, psicossomáticas. O lazer é muito forte aqui no nosso estado. A gente tem diferentes danças o ano inteiro, né? E o nosso mês de junho aqui muito forte
e explora muito essa questão do lazer da dança, né? A saúde, hoje as pessoas buscam a dança para melhorar suas condições cardiovasculares, perder peso, diferentes variáveis aí da saúde. Cultural, e dentro da cultural você vai englobar a questão religiosa, né? Aquela questão de perpetuação da cultura mesmo, né? De propagar a sua cultura, de não deixar aquilo acabar. E educacional, a gente utiliza a dança e toda a sua estrutura realmente como um elemento, uma ferramenta de educação. Então, gente, essas aqui são as nossas fontes principais da pesquisa. Outras foram citadas lá nos slides. E muito obrigado. Essa foi uma aula, uma introdução para vocês começarem um estudo sobre a dança, anotarem os seus questionamentos. E a gente está aí nas turmas virtuais para que vocês possam tirar futuras dúvidas, ok? Não deixem de dar um like na aula, se vocês gostaram do vídeo, e continuem nos acompanhando. Eu agradeço, até a próxima.